Lição 8. A disciplina na igreja. Texto áureo. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por eles fores repreendido. Hebreus 12, verso 5. Verdade prática. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Leitura bíblica em classe. Hebreus 12, versos 5 ao 13. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desmais quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que o ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao nosso Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes pareciam, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça dos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Introdução. Nesta lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária a disciplina como prática da igreja cristã, vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Primeiro ponto: a necessidade da disciplina bíblica. Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo, disse Deus em Levítico, capítulo 11, verso 45. Deus é santo e, como tal, deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. A igreja é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Sede santos, porque eu sou santo. Ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega agios, traduzida como santo, possui o sentido de separado, de consagrado. Quando a igreja não disciplina,
Se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, da mesma forma o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também. A santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba emboçando essa identidade. Surge então a imagem do crente mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado, alguém que não tratou ou não foi tratado, aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Segundo ponto, o propósito da disciplina bíblica: manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta energética da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-lo. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não sabeis que com um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja nem fora dela, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que diz profetiza, ensina e engane os meus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. Terceiro ponto: as formas de disciplina bíblica. A disciplina como modo de correção. As Escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão, porque que filho há a quem o pai não corrija? Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. O comportamento errado e reforçado desaforma o alvo da disciplina e leva aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e à reconciliação. A disciplina como forma de restauração. A palavra grego catartizo, traduzida aqui como encaminhar ou tal, significa, na verdade, restaurar.
é usada em Mateus 4:21 para se referir aos reparos, remendos nas redes de pescas. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus, da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que o restaurasse o faltoso à comunhão. A disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica, isto porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Nesse caso, há um desligamento, e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Assim, o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentio e publicano. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído, porque esse processo disciplinar é a igreja da qual fazia parte. Conclusão: nessa lição, vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Esse foi mais um resumão EBD aqui no Esperança. Esperança contigo, proclamando juntos o reino de Deus.